Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Jesus no Getsêmani. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em Marcos, capítulo 14, verso 34. Aqui, a Bíblia registra as palavras do Senhor da seguinte maneira: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. De tudo que Jesus tenha sofrido ao longo dos seus 33 anos, nada se compara ao que ele enfrentou nas últimas horas antes da cruz. Desde os tempos eternos, foi planejado o sacrifício de Jesus como oferta pelos pecados do mundo, e então tudo estava para acontecer. E a base para isso está em Efésios, capítulo 1, do verso 1 a 4, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9, e Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Fazendo uma análise sobre isso que estamos estudando, o sofrimento de Cristo ali, a partir do Getsêmani, o livro O Desejado de Todas as Nações, na página 551, traz uma análise espetacular. Preste atenção. Foi a uma pequena distância dos discípulos, não afastados que não pudessem vê-lo e ouvi-lo, e caiu prostrado por terra. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão grande, tão escuro, tão profundo, que tremeu diante dele. Para escapar dessa agonia, não podia usar seu poder divino. Como homem, devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, devia suportar a ira divina contra a transgressão. Nesse momento, Cristo estava em uma situação diferente daquela em que sempre estivera. Seus sofrimentos podem ser mais bem descritos pelas palavras do profeta: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. O que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 13, verso 7. A Bíblia relata de forma impressionante, marcante, os momentos que Jesus sofreu ali no Getsêmani. A angústia, o sofrimento foi tão grande que a palavra do Senhor diz que ele suou sangue. E tudo isso porque o Senhor Jesus sabia que ele teria que enfrentar isso sozinho, que ele teria que enfrentar isso que era de um tamanho que ser nenhum neste universo poderia suportar, a não ser o próprio Deus. A consequência para os pecadores era a morte eterna. Somente alguém muito maior do que o pecado, muito maior do que a morte, poderia ser vencedor a tamanha prova. Analisando a situação de Cristo, a gente entende melhor que o pecado é a pior tragédia na história do universo e precisamos nos livrar dele. Precisamos tomar uma decisão diante de Deus, fazer um propósito de servir a Deus para que não sejamos vencidos por ele. Cristo sofreu demais para que nós pudéssemos viver uma vida de felicidade. E ele merece nosso reconhecimento. Seja sincero, merece ou não? Ele merece que você confie de verdade nele ou não? Ele merece que você entregue sua vida por completo a ele ou não? Não responda para mim, não responda apenas para si. Dê essa resposta para ele. Lembre-se do que está em Apocalipse 3, verso 20. Ele está batendo a porta. Ele só vai entrar se você não somente ouvir, mas ouvir e abrir a porta do seu coração. Essa parte nós precisamos desempenhar. Tome a decisão de reconhecer tudo o que Cristo fez por nós. E ao finalizar, deixo contigo o texto do ano bíblico que está em Amós, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um grande abraço e com a permissão de Deus, o nosso Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!